Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 7 de janeiro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16, que diz assim: Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai, mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala sobre a cura de um leproso. O leproso que vê Jesus, o leproso que olha para Jesus, que vai à procura, que vai ao encontro de Jesus. É muito interessante e é muito forte essa palavra, por quê? Porque aquele homem, ele é carregado de sofrimento. Aquele homem, naquele momento, ele poderia estar com seu coração dilacerado. E por quê? E por que isso? Por que ele poderia estar dessa forma? Pela lepra? Sim. Pela lepra e por tudo aquilo que a lepra também causava. Porque não era somente a doença da pele ou na pele. Eram as consequências dessa doença. Porque a lepra, na época de Jesus, era uma doença que não tinha cura. Era uma doença incurável. E uma doença que exigia da pessoa, do leproso, da pessoa leprosa, que se afastasse da convivência dos outros. A pessoa era excluída da comunidade. Não podia conviver com ninguém. Não podia se aproximar de ninguém. Eu fico imaginando os olhares que as pessoas lançavam sobre um leproso. Na maioria deles, os olhares eram olhares de rejeição. Não eram olhares de compaixão, de carinho. Não é pena, é compaixão, diferente. Ter compaixão. Não. Eram olhares de rejeição. Aquele olhar de rejeição. Não, fique aí e vá-se embora. Ou vá embora. Então, um leproso sofria demais. E sofria não somente por conta da doença no seu corpo, mas também a rejeição que sofria da comunidade, da sociedade. Uma pessoa que não recebia afetos, que não recebia carinho, que não podia abraçar quem amava. Então, quando aquele homem vai ao encontro de Jesus, ele vai carregado, não somente da doença, mas de todo sentimento ruim. Por isso eu dizia, provavelmente o coração daquele homem estava dilacerado, de tanto sofrimento. Sofrimento físico, lepra, mas também sofrimento emocional, sofrimento psíquico. Por isso, meu povo, e nós entendemos que nós precisamos da cura física, sim, mas também precisamos da cura emocional, a cura interior, a cura do nosso psíquico, da nossa mente, a cura de uma forma integral. Nós precisamos entender que nós precisamos de cura, sim, e não somente a cura física,
emocional, psicológica, espiritual. Precisamos. Precisamos que o Senhor nos toque, mas é importante nós termos a atitude que o leproso teve. Interessante que ele quebra os protocolos, porque ele não podia se aproximar. No entanto, ele se aproxima de Jesus, ele cai aos pés de Jesus. E interessante que ele acredita que Jesus tem poder. Veja, eu pergunto para você, quando você está doente, quando você está sofrendo, quando você está passando por um momento difícil, mesmo assim, você vai para diante de Jesus e acredita que Ele tem poder para lhe curar, para lhe fazer superar aquela situação? Porque o leproso teve. Olha as palavras do leproso. Ele vai dizer: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Ele afirmou: tu tens o poder de purificar. Por isso eu pergunto a você, seja qual for a situação que você está enfrentando, seja qual for a dificuldade ou sofrimento, você acredita que Jesus tem o poder de agir nessa situação que você está enfrentando? Ou a sua oração ainda é uma oração de desconfiança? Importante isso. E o mais bonito, além dessa atitude de fé do leproso, é a atitude de Jesus, meu povo. É tão lindo. Jesus olha cheio de compaixão. Interessante que, assim como o leproso quebrou o protocolo, Jesus também quebrou. Qual foi o protocolo? Diz o Evangelho. Olha o que o Evangelho vai dizer. Jesus estendeu a mão e tocou nele. E disse: eu quero. Eu quero. Jesus não podia ter feito isso. Ele quebrou o protocolo. Hoje em dia, quando se fala de quebra de protocolos, né, parece que é um pecado mortal. Se Jesus vivesse hoje, na mentalidade de muitos, Jesus estava pecando mortalmente. Mas não, ele estava salvando vidas, a vida daquele leproso. Jesus toca naquele leproso que ele não podia, porque se tratava de uma doença contagiosa. Jesus toca e diz: eu quero. Fica purificado. E imediatamente a lepra desapareceu. É assim que Jesus manifesta a sua misericórdia, a sua compaixão. Eu convido você neste momento, convido você hoje, diante daquilo que você está vivendo, diante daquilo que você está enfrentando. Se apresente a Jesus. Se apresente a Jesus com a mesma confiança com aquele leproso se aproximou de Jesus. Caia aos pés de Jesus, cheio de fé, e suplique com humildade: Senhor, se queres, tu tens o poder. Se queres. Ou seja, de acordo com a tua vontade, Senhor, age, faz. Eu acredito que tu tens o poder, que tu podes. Mas se queres, tens o poder de curar. Eis-me aqui, Senhor. Que Jesus hoje manifeste a sua compaixão, a sua misericórdia na sua vida. Que você experimente, faça a experiência da misericórdia, da compaixão de nosso Senhor na sua vida. E que essa experiência transforme toda a sua vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.